E se quem jurou te amar fosse na verdade o maior dos traidores? Enquanto o corpo luta para se curar, a alma descobre segredos que sangram mais que as feridas. Mas nem toda dor paralisa. Algumas despertam uma força que ninguém esperava. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando. A madrugada chuvosa de março parecia pesar sobre Lisboa como um presságio silencioso. Rodrigo Carvalho conduzia pela Avenida Marginal. Os dedos a tamborilar no volante do Mercedes preto, a mente dividida entre os números da última reunião de negócios em Cascais e a urgência de chegar a casa. Aos 35 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário, erguendo prédios que redesenhavam o horizonte da capital do país. Mas naquela noite, tudo o que queria era abraçar os filhos, Lucas, de 6 anos, e Marina, de 4, que certamente já dormiam nos quartos decorados com ursinhos e princesas. O telemóvel tocou. Viviana. Rodrigo hesitou antes de atender, aquele aperto familiar no peito que se vinha a tornar constante nos últimos meses. A voz da esposa soou metálica pelo alta-voz, sem o calor que um dia ele tinha a certeza de ter ouvido nela. Conversaram brevemente sobre horários, compromissos, a festa de beneficência do próximo sábado. Nada sobre saudade. Nada sobre os filhos perguntarem por ele. Apenas logística fria, como se fossem sócios de uma empresa, não marido e mulher. Rodrigo desligou com um suspiro cansado, aquela sensação de vazio a expandir-se dentro do peito como uma mancha de óleo na água. Foi quando as luzes do caminhão surgiram do nada. O mundo virou um turbilhão de metal retorcido, vidro estilhaçado e o cheiro acre de borracha queimada misturado com combustível. Rodrigo sentiu o impacto atirá-lo contra o cinto de segurança com uma força brutal, o ar a ser expulso dos pulmões num único golpe. O carro rodou, bateu na barreira de segurança e finalmente parou numa posição que desafiava a lógica. Tudo ficou em silêncio por um instante eterno, antes de a dor começar a pulsar em ondas por todo o corpo. Ele tentou mover-se, mas o painel tinha se aproximado perigosamente, aprisionando as suas pernas. O lado esquerdo do corpo latejava com uma intensidade que fazia os olhos arderem. Ao longe, o som distante de sirenes começou a crescer, misturando-se ao tilintar do metal ainda a arrefecer e ao barulho surdo da chuva a bater no que restava do teto do carro. Lucas, Marina. Os nomes dos filhos ecoavam na mente de Rodrigo como um mantra desesperado. Ele não podia deixá-los, não podia partir, assim numa noite qualquer numa estrada molhada, sem ter dito que os amava mais uma vez, sem ter ensinado o Lucas a andar de bicicleta sem rodinhas, sem ter levado a Marina para ver os pôneis que ela tanto pedia. A urgência de continuar vivo nunca tinha sido tão visceral, tão absolutamente necessária. Os paramédicos chegaram como anjos barulhentos, a cortar a chapa, a dizer palavras técnicas que Rodrigo mal conseguia processar. Ele sentia o corpo a falhar, a consciência a escorregar entre claridade e escuridão. Alguém segurava a sua mão, dizia-lhe para ficar acordado, para continuar a conversar. Rodrigo murmurava os nomes dos filhos repetidamente, como se isso fosse suficiente para o manter ancorado na realidade. O hospital era um borrão de luzes fluorescentes, corredores brancos e rostos desconhecidos inclinados sobre ele. Rodrigo foi empurrado de um lugar para outro, submetido a exames cujos nomes ele não entendia, enquanto médicos falavam em códigos e enfermeiros apressados ligavam fios e tubos ao seu corpo magoado. A dor era constante, mas o medo era maior. O medo de fechar os olhos e não acordar mais. Foi durante um desses momentos, quando o colocaram numa maca próxima a uma cortina fina que dividia as camas da urgência, que Rodrigo escutou vozes do outro lado. 2 enfermeiras conversavam enquanto organizavam medicamentos, as suas palavras a flutuar até ele com uma clareza perturbadora. A esposa dele ligou, comentou uma delas, mas não perguntou como ele está. Só queria saber do valor do seguro e se o plano cobria tudo. Rodrigo sentiu o coração dar um pulo irregular. Talvez tivesse ouvido mal.
A medicação, a dor, tudo poderia estar a confundir a sua percepção. Mas a outra enfermeira respondeu com um suspiro cansado, dizendo que já tinha visto de tudo naquela urgência, mas que a frieza de algumas pessoas ainda conseguia surpreendê-la. A rachadura na confiança que Rodrigo tinha tentado ignorar nos últimos meses transformou-se numa fenda profunda. Viviana não tinha perguntado por ele, apenas pelo dinheiro. Aquilo doía mais que qualquer fratura, mais que qualquer ferimento físico que os médicos pudessem catalogar nas suas fichas. Quando finalmente o transferiram para um quarto particular no 7º andar, Rodrigo estava exausto demais para processar emoções. O seu corpo inteiro era um catálogo de dores, cada respiração uma lembrança do acidente. Mas a mente não parava a girar em torno daquela conversa que escutara. Seria verdade? Viviana realmente só se importava com o seguro? A resposta veio mais rápido do que ele esperava. A porta do quarto abriu-se e Viviana entrou como se estivesse a chegar a um evento social levemente inconveniente. Ela usava um vestido azul marinho perfeitamente cortado, os cabelos loiros presos num coque impecável, o perfume caro a preencher o quarto com uma nuvem de gardênias. Mas os seus olhos, quando pousaram em Rodrigo, não carregavam alívio ou preocupação. Havia apenas uma irritação mal disfarçada, como se ele tivesse arruinado os seus planos para a semana. Rodrigo, ela disse, parando a poucos passos da cama, os braços cruzados. Graças a Deus que estás bem. Este acidente não podia ter vindo em pior hora. Eu tenho compromissos importantíssimos esta semana. Ele encarou-a à procura de algum traço da mulher por quem se apaixonara 10 anos antes. A rapariga de sorriso fácil que o conquistara num evento de caridade, que dizia querer construir uma família cheia de amor. Mas tudo o que via agora era uma estranha de rosto bonito e coração gelado. Viviana aproximou-se, mas não lhe tocou. Manteve uma distância segura como se o ferimento pudesse ser contagioso. Comentou sobre o carro destruído, sobre o inconveniente de ter de lidar com seguradoras, sobre como aquilo afetaria a imagem deles na sociedade lisboeta. Em momento algum, perguntou se ele sentia dor, se precisava de alguma coisa, se tinha tido medo. O telemóvel dela tocou e Viviana atendeu sem nem pedir licença, virando-se levemente e baixando a voz. Rodrigo fingiu estar mais sonolento do que realmente estava, os olhos entreabertos, a observar. Ela falava em tom suave, quase íntimo, com quem quer que estivesse do outro lado da linha. E então claramente ele ouviu. Está tudo bem, amor, vou resolver isto rapidamente e a gente vê-se mais tarde. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Amor. Ela tinha chamado outra pessoa de amor. Ali, a poucos metros dele, a acreditar que ele não a podia ouvir. A traição não era mais uma suspeita nebulosa, era uma certeza cristalina que se alojou no seu peito como um peso de chumbo. Quando Viviana desligou e se virou novamente para ele, Rodrigo manteve os olhos fechados, a respiração profunda e regular. Ela suspirou, verificou o relógio e murmurou algo sobre voltar mais tarde, antes de sair do quarto, com o mesmo ar de pressa com que havia chegado. Os seus saltos ecoaram pelo corredor até desaparecerem completamente. Sozinho novamente, Rodrigo abriu os olhos e encarou o teto branco do quarto. Peças de um quebra-cabeças sinistro começavam a encaixar-se na sua mente. O acidente, a frieza de Viviana, a chamada sobre o seguro, aquela palavra que ela sussurrara ao telemóvel. Seria possível que o acidente não tivesse sido apenas obra do acaso? Que alguém tivesse manipulado algo no carro? A ideia parecia absurda demais, coisa de filme, mas Rodrigo não conseguia afastá-la. E foi naquele momento, deitado numa cama de hospital com o corpo quebrado e o coração despedaçado, que ele tomou uma decisão. Ia fingir estar mais debilitado do que realmente estava. Precisava de observar, de escutar, de descobrir até onde ia a traição de Viviana e quem mais estava envolvido nisto. Cada minuto a fingir inconsciência poderia ser a diferença entre descobrir a verdade e tornar-se uma vítima novamente. Os dias seguintes no hospital foram uma espécie de teatro silencioso.
Rodrigo mantinha os olhos fechados na maior parte do tempo, especialmente quando ouvia passos a aproximarem-se. Os médicos comentavam a sua recuperação com otimismo cauteloso. As enfermeiras cuidavam dele com gentileza profissional, e Viviana aparecia uma vez por dia, sempre perfumada, sempre impaciente, sempre a falar ao telemóvel assim que achava que ele estava a dormir. Foi durante uma dessas visitas que Rodrigo conheceu Miguel Andrade. O homem entrou no quarto atrás de Viviana, alto, de fato impecável, e sorriso que não chegava aos olhos. Ele apresentou-se como um velho amigo da família, alguém que queria ajudar no que fosse preciso durante este momento difícil. Mas a maneira como tocou no ombro de Viviana, como os seus olhos se encontraram por um segundo a mais do que seria apropriado, contou a Rodrigo tudo o que precisava de saber. Aquele era o homem do telemóvel, o amor que ela havia mencionado. Miguel falou sobre negócios, sobre como estava pronto para ajudar a administrar as empresas de Rodrigo enquanto ele recuperava. A sua voz era suave, persuasiva, o tipo de voz que convencia investidores a assinar contratos vultosos. Mas por baixo da camada de preocupação ensaiada, Rodrigo detetava algo mais sombrio: ambição, ganância, o desejo de tomar o que não era seu. Viviana e Miguel conversavam como se Rodrigo não estivesse ali, a discutir procurações, acessos bancários, decisões empresariais. A esposa mencionou que seria mais prático se ela tivesse controlo total sobre tudo, apenas temporariamente, claro, até Rodrigo se recuperar completamente. Miguel concordava com cada palavra, acrescentando sugestões que transformariam Viviana na única pessoa com poder de decisão sobre o império que Rodrigo havia construído. Eles achavam que tinham vencido, que o homem na cama era apenas um obstáculo temporário, logo a ser removido ou neutralizado. Mas Rodrigo ouvia cada palavra, gravava cada intenção na sua memória, a construir um mapa da traição que se desenrolava diante dele. Quando finalmente recebeu alta hospitalar, uma semana depois do acidente, Rodrigo foi levado de volta para a vivenda no Restelo numa ambulância particular. A casa era uma construção imponente de 3 andares, toda em mármore de Estremoz e vidros espelhados, cercada por um jardim que mais parecia um parque. Era o símbolo máximo do sucesso que ele havia alcançado, mas naquele dia, enquanto era carregado para dentro numa maca, a vivenda parecia mais uma prisão dourada. Viviana reclamou imediatamente das marcas que a maca deixou no chão de mármore importado. Dirigiu-se aos paramédicos com rispidez, exigindo que fossem mais cuidadosos com os móveis caríssimos. Não perguntou se Rodrigo estava confortável durante o transporte. Não se ofereceu para segurar a sua mão enquanto o instalavam no quarto do rés do chão que havia sido adaptado para a sua recuperação. Ela agiu como uma anfitriã irritada, com hóspedes inconvenientes, não como uma esposa a receber o marido magoado de volta à casa. Rodrigo foi acomodado numa cama king size que fora trazida especialmente para aquele quarto, cercado por equipamentos médicos que transformavam o ambiente elegante numa espécie de mini-hospital. A enfermeira particular contratada para cuidar dele durante o dia era uma senhora simpática chamada Dona Irene, que imediatamente assumiu o controle da situação com eficiência maternal. Mas foi à noite, quando Dona Irene ia embora e a vivenda ficava mergulhada num silêncio pesado que Rodrigo realmente observava. Deitado naquela cama, a fingir estar mais debilitado do que estava, ele escutava. Passos no andar de cima, conversas abafadas, risadas que ecoavam pelo vão da escada. Viviana e Miguel não se escondiam mais. Achavam que Rodrigo estava inconsciente demais, medicado demais, quebrado demais para perceber, mas ele percebia tudo. E no meio daquela escuridão de traições e planos sinistros, uma luz pequena e inesperada começou a brilhar. O seu nome era Clara Almeida, a empregada doméstica, uma mulher de 32 anos, magra, com cabelos castanhos, sempre presos num rabo de cavalo simples, e um sorriso que lutava para esconder o cansaço. Clara trabalhava na vivenda há quase 3 anos, sempre discreta, sempre dedicada, o tipo de pessoa que se tornava invisível para patrões como Viviana, mas que mantinha toda a estrutura da casa a funcionar.
Era Clara quem entrava no quarto de Rodrigo com passos silenciosos, ajeitando cobertores, mesmo quando a temperatura estava perfeita, fechando cortinas para que a luz não o incomodasse, trazendo água fresca sem que ninguém tivesse pedido. Ela falava pouco, mas as suas ações diziam tudo. Havia um carinho genuíno em cada gesto, uma preocupação real que contrastava violentamente com a frieza de Viviana. E foram as crianças que revelaram o caráter verdadeiro de Clara. Lucas e Marina foram proibidos por Viviana de ver o pai. Ela alegava que a visão do pai magoado seria traumática para crianças tão pequenas. Mas Rodrigo sabia a verdade. Viviana não queria que os filhos criassem laços ainda mais fortes com ele. Queria mantê-los distantes, controlados, moldáveis aos seus planos futuros. Mas Clara desobedecia. Numa noite em que Viviana e Miguel tinham saído para jantar, Rodrigo escutou a porta do quarto abrir-se com cuidado. Era Clara, a segurar pela mão Lucas e Marina, ambos de pijama, os olhinhos arregalados de ansiedade e esperança. A empregada levou um dedo aos lábios, a pedir silêncio, antes de conduzir as crianças até a cama do pai. Lucas foi o primeiro a aproximar-se, as lágrimas já a escorrer pelas bochechas redondas. Papá, ele sussurrou, a voz a quebrar. A gente estava com saudades. A mamã disse que não nos podias ver, mas a tia Clara deixou-nos vir dar boa noite. Marina, menor e mais tímida, segurou o dedo de Rodrigo com a sua mãozinha minúscula. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele com aqueles olhos castanhos enormes, como se estivesse a memorizar cada detalhe do rosto do pai. Rodrigo sentiu o peito apertar com uma emoção tão intensa que quase o derrubou. Ali estavam os seus filhos, os seres que ele mais amava no mundo, trazidos até ele por uma empregada que arriscava o próprio emprego para fazer a coisa certa. Ele apertou de volta a mãozinha de Marina e sussurrou para Lucas que estava bem, que logo estaria de pé novamente, que os amava mais do que tudo. Clara deixou as crianças ficarem apenas alguns minutos, o suficiente para matar a saudade, antes de conduzi-las de volta para o quarto com a promessa de que poderiam voltar em breve. Quando ela retornou sozinha para ajustar a almofada de Rodrigo, ele encarou-a com uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Obrigado, ele disse simplesmente. Clara sorriu aquele sorriso cansado, mas genuíno. As crianças precisam do pai, Sr. Rodrigo. Não está certo deixá-las longe do Senhor. Naquele momento, algo mudou dentro de Rodrigo. Ele começou a ver Clara não como uma empregada, mas como uma pessoa. Uma mulher com história própria, com bondade que brilhava mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E começou a prestar atenção. Notou como ela chegava sempre um pouco mais cedo do que o necessário, como preparava o pequeno almoço dos filhos dele com capricho, como dobrava as roupinhas deles como se fossem tesouros preciosos. Notou também o cansaço que ela tentava esconder, as olheiras que a maquilhagem simples não disfarçava completamente, a maneira como às vezes apoiava a mão nas costas como se sentisse dor. E notou a menina. Júlia tinha 4 anos, a mesma idade de Marina. Ela aparecia às vezes nos fins de semana, quando Clara não tinha com quem a deixar, uma criaturinha, pequena de olhos grandes e sorriso tímido, a segurar um bonequinho de pano esfarrapado como se fosse o seu maior tesouro. Viviana odiava quando Clara trazia a filha, reclamava que não pagava a uma empregada para cuidar de crianças, mas Clara desculpava-se profusamente e prometia que a menina ficaria quietinha sem incomodar ninguém. Júlia era quietinha mesmo. Sentava-se num cantinho da cozinha com o seu bonequinho, a desenhar em folhas velhas de caderno, a cantarolar baixinho músicas de desenhos animados. Às vezes Lucas e Marina brincavam com ela quando Viviana não estava a olhar, e Rodrigo podia ouvir as risadas das 3 crianças a ecoar pela casa, trazendo uma leveza que há muito tempo havia desaparecido daquele lugar. Eram esses pequenos momentos de humanidade que mantinham Rodrigo ancorado. A dedicação de Clara, o amor dos filhos, a certeza de que ainda existia bondade no mundo, mesmo quando tudo ao seu redor parecia podre e corrompido. Mas o destino, como sempre, tinha os seus próprios planos e estava prestes a mudar tudo de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Era uma manhã de quinta-feira.
O céu sobre Lisboa carregado de nuvens cinzentas que prometiam tempestade. Rodrigo estava deitado na cama, a ouvir o noticiário no rádio que Dona Irene tinha deixado ligado quando escutou a porta do quarto abrir-se. Esperava ver a enfermeira com o pequeno almoço, mas era Clara quem entrava, e algo estava claramente errado. Ela tremia. Dos dedos que seguravam o telemóvel aos ombros que se curvavam para a frente, como se carregasse um peso invisível. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, o nariz avermelhado de tanto chorar. O telemóvel na sua mão vibrava insistentemente. O nome de uma clínica médica a piscar no ecrã. Júlia estava com ela, agarrada à saia da mãe, o bonequinho espremido contra o peito. A menina sentia que algo estava errado, embora não entendesse exatamente o que. Os seus olhinhos grandes observavam a mãe com uma preocupação que nenhuma criança de 4 anos deveria ter de sentir. Clara tentou disfarçar, respirar fundo, compor-se. Colocou o telemóvel no bolso do avental e aproximou-se da cama de Rodrigo para ajeitar os lençóis, mas as suas mãos tremiam tanto que uma das pílulas que ela ia colocar no copinho ao lado da cama caiu no chão, rolando até debaixo da mesa de cabeceira. O telemóvel voltou a tocar. Clara olhou para o ecrã e Rodrigo viu a palavra doutora, seguida de um nome que não conseguiu ler completamente. A empregada atendeu com voz trêmula, virando-se levemente, sem perceber que Rodrigo estava completamente acordado e atento. Estou? Sim, doutora. Eu sei que é urgente. A voz dela saía entrecortada, a lutar contra o choro que ameaçava transbordar a cada palavra. Do outro lado da linha, a voz feminina falava em tom sério, profissional, mas não desprovido de compaixão. Rodrigo não conseguia ouvir as palavras exatas, mas o rosto de Clara contava a história completa. Uma história terrível que fazia o mundo dela desmoronar. 3 meses? Clara sussurrou a voz a quebrar. Mas, doutora, ela só se queixava de dor de cabeça às vezes. Eu achei que era coisa de criança que ia passar. Silêncio. Clara escutava, e cada segundo que passava era como uma punhalada no seu coração. Rodrigo sentiu o seu próprio coração acelerar. Algo estava muito errado. Algo com a Júlia. A voz da médica continuou, e Clara encolheu-se ainda mais. O tratamento precisa de começar imediatamente. Sem ele, a situação pode agravar-se rapidamente, não podemos esperar. Júlia apertou ainda mais a saia da mãe, sentindo o desespero que emanava dela. Clara fez a pergunta que Rodrigo sabia que viria, a pergunta que provavelmente a mantivera acordada a noite toda. Quanto custa, doutora? A resposta fê-la cambalear. Rodrigo viu as pernas dela fraquejarem, viu a sua mão livre agarrar a beirada da cômoda para não cair. O valor que a médica citou era astronômico para qualquer pessoa comum. Provavelmente era mais dinheiro do que Clara ganharia em 5, talvez 10 anos de trabalho. Eu vou dar um jeito, Clara disse, mas a voz saía sem convicção. Vou falar com a minha família, vou vender o que eu tenho, vou pedir um empréstimo. Por favor, doutora, só me dê um tempo. Mas Rodrigo conhecia aquele tom na resposta da médica. Não havia tempo. Júlia precisava do tratamento agora, ou as consequências seriam irreversíveis. Quando Clara desligou, ela ficou parada no meio do quarto por um longo momento. O telemóvel ainda na mão, os ombros a tremer com soluços silenciosos que ela tentava desesperadamente conter para não assustar a filha. Júlia começou a chorar também, sem entender por quê, apenas sabendo que a sua mãe estava triste. Foi quando Clara fez algo que partiu o coração de Rodrigo em pedaços. Ela ajoelhou-se ao lado da cama dele, segurou a sua mão com as 2 dela molhadas de lágrimas e começou a falar, acreditando que ele não a podia ouvir, que estava em algum lugar distante demais para alcançar. Senhor Rodrigo, ela sussurrou, a voz embargada. Se o senhor me pudesse ouvir agora, se estivesse aqui de verdade, eu sei que o senhor ajudaria. O senhor sempre foi bom, mesmo quando achava que ninguém estava a ver. Mas eu vou dar um jeito sozinha, eu prometo. Vou trabalhar o quanto for preciso. Vou fazer o que tiver de fazer. A minha Júlia vai ficar boa. Tem de ficar. Ela apertou a mão dele com uma força desesperada,
como se pudesse de alguma forma transferir um pouco da sua dor para aquele homem que jazia ali, aparentemente inconsciente do seu sofrimento. E naquele instante, Rodrigo Carvalho tomou a decisão mais importante da sua vida. Não podia mais continuar a fingir. Não quando uma criança inocente estava em perigo. Não quando a única pessoa verdadeiramente boa naquela casa inteira estava a desfazer-se diante dele. A vingança contra Viviana, o desejo de descobrir todos os detalhes da traição, tudo isso de repente pareceu secundário diante do sofrimento de uma mãe e da sua filha. Ele precisava de agir, e precisava de agir agora. Mas também sabia que tinha de ser cauteloso. Se revelasse que estava acordado prematuramente, antes de ter todas as provas contra Viviana e Miguel, eles poderiam destruir evidências, desaparecer com dinheiro ou pior. Precisava de um plano que salvasse a Júlia e ao mesmo tempo protegesse a si mesmo e aos seus próprios filhos. Enquanto Clara se levantava lentamente, a limpar o rosto com as costas da mão, Rodrigo tomou a sua decisão. Esperaria até a noite quando ela voltasse para ajeitar o quarto antes de ir embora. Então revelaria que estava acordado, só para ela. E juntos encontrariam uma maneira de salvar a Júlia sem alertar os inimigos que cercavam aquela casa. Por enquanto, continuaria a fingir. Mais algumas horas. Algumas horas que pareceriam uma eternidade, sabendo que uma menina de 4 anos precisava de ajuda urgente. Clara saiu do quarto a segurar Júlia pela mão, a cabeça baixa, derrotada. Rodrigo ouviu-a parar no corredor, respirar fundo várias vezes, a tentar recompor-se antes de voltar às suas tarefas diárias. A vida tinha de continuar, afinal. A louça precisava de ser lavada, as roupas passadas, o almoço preparado. Nada disso parava só porque o mundo de alguém estava a desmoronar. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Rodrigo. Ele permaneceu imóvel naquela cama, o corpo tenso de ansiedade, a mente a trabalhar freneticamente em possibilidades e planos. Dona Irene entrou e saiu algumas vezes, a verificar sinais vitais, a ajustar medicamentos, a conversar alegremente sobre amenidades que Rodrigo mal registrava. Viviana passou rapidamente pelo quarto à meio da tarde, perfumada e apressada como sempre, apenas para manter as aparências. Nem chegou perto da cama. Apenas comentou com Dona Irene que voltaria tarde, que tinha um jantar importante, que a enfermeira não se preocupasse em esperá-la acordada. Miguel não apareceu, mas Rodrigo sabia que ele estava por perto. Podia sentir a presença dele naquela casa, como se sente uma tempestade a aproximar-se. Estava lá em cima, provavelmente no escritório que tinha sido de Rodrigo, a mexer em papéis que não eram seus, a fazer planos com um futuro que não lhe pertencia. Quando a tarde finalmente deu lugar ao início da noite e as luzes da vivenda começaram a acender-se automaticamente, Rodrigo escutou a voz de Clara na cozinha a despedir-se de Dona Irene. O seu turno havia acabado. Ela ia embora voltar para a sua casa simples na Amadora, abraçar a sua filha doente e tentar descobrir o impossível. Mas Rodrigo não podia deixar isso acontecer. Não mais. Ele esperou escutar os passos de Clara a aproximarem-se do quarto, como ela sempre fazia antes de ir embora, para uma última verificação, para ter a certeza de que ele estava confortável, que tinha água fresca, que os cobertores estavam bem ajeitados. Era um ritual que ela cumpria religiosamente, mesmo sabendo que Dona Irene já tinha feito tudo isso. Era a sua maneira de cuidar. A porta abriu-se devagar e Clara entrou, os ombros caídos pelo peso do dia, o rosto marcado por uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. Ela aproximou-se da cama, ajeitou o lençol que não precisava de ser ajeitado, encheu o copo de água que ainda estava cheio. As suas mãos executavam os movimentos em piloto automático, enquanto a sua mente claramente estava noutro lugar. Provavelmente a calcular quanto tinha na poupança, quantos turnos extras poderia fazer, quem poderia emprestar dinheiro. Foi quando Rodrigo abriu os olhos completamente e falou. A voz a sair rouca, mas clara. Clara. Ela soltou um grito abafado, deixando o copo de água cair na mesinha de cabeceira, a mão a voar para o peito. Os seus olhos arregalaram-se, o medo e a surpresa a disputar espaço no seu rosto. Senhor Rodrigo? Ela sussurrou, incrédula.
O senhor pode ouvir-me? Rodrigo fez um esforço para se apoiar nos cotovelos, ignorando a pontada de dor que atravessou as suas costelas. Posso, ele disse. E posso ouvi-la também. Ouvi tudo o que disse hoje de manhã. Sobre a sua filha. Sobre a doença dela. Sobre o tratamento. O rosto de Clara passou de surpresa para horror absoluto. Ela recuou um passo, as mãos a tremer, os olhos a encherem-se de lágrimas novamente. Eu lamento muito, ela começou a gaguejar. Eu não devia ter trazido os meus problemas para o senhor. Não devia ter dito nada, eu só pensei que talvez ela parou, incapaz de continuar, as palavras a perderem-se em soluços. Rodrigo levantou a mão, a pedir silêncio. Escute, Clara, escute com atenção. Eu vou ajudar a sua filha. Vou pagar todo o tratamento, o que for necessário, os melhores médicos, o melhor hospital. A Júlia vai ficar boa. Clara ficou completamente imóvel por um momento, como se as palavras não fizessem sentido, como se fossem de um idioma que ela não compreendia. Então começou a abanar a cabeça, as lágrimas a escorrer livremente agora. Não, senhor Rodrigo, não posso aceitar. Isso é demais, é um valor que eu nunca... Ela engoliu em seco. Nunca conseguiria pagar de volta. Não seria certo. Não estou a pedir para me pagar de volta, Rodrigo disse firmemente. Estou a fazer isto porque é a coisa certa a fazer. Porque tem sido mais gentil comigo e com os meus filhos nos últimos meses do que a minha própria esposa. Porque merece ter a sua filha saudável. E porque, ele fez uma pausa, a precisar de ser honesto, preciso da sua ajuda também. Clara piscou, confusa. Da minha ajuda? Rodrigo olhou em direção à porta fechada do quarto, baixando ainda mais a voz. Estão a acontecer coisas nesta casa, Clara. Coisas que provavelmente já percebeu, mesmo sem querer. A minha esposa, ela não é quem eu pensava que fosse. E eu preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que me possa ajudar sem levantar suspeitas. Pode fazer isso por mim. A empregada enxugou as lágrimas com as costas da mão. O seu rosto a mudar da vulnerabilidade para uma determinação que Rodrigo não tinha visto antes. O Senhor salvou a minha filha, ela disse simplesmente. Eu faço qualquer coisa que o Senhor precisar. Rodrigo assentiu, sentindo um alívio imenso inundar o seu peito. Então amanhã cedo, antes de a Viviana acordar, vai ligar para o hospital. Vou passar-lhe todos os dados da minha conta pessoal, aquela a que só eu tenho acesso. Vai transferir o valor necessário para começar o tratamento da Júlia imediatamente e vai trazer-me um telemóvel novo daqueles que vem com o número já ativado. Preciso de fazer algumas chamadas sem que ninguém saiba. Mas o senhor não deveria ficar de repouso? Clara perguntou preocupada. Os médicos disseram que o senhor tinha de descansar, não se estressar. Eu vou fingir que ainda estou muito debilitado, Rodrigo explicou. Principalmente à frente da Viviana e do... Ele quase cuspiu o nome, Miguel. Mas preciso de agir rápido. Estão a acontecer coisas que não sabe, Clara. Coisas que colocam não só a minha vida em risco, mas a do Lucas e da Marina também. Os olhos de Clara arregalaram-se com compreensão e medo. A senhora Viviana, ela sussurrou. Ela não é boa para as crianças, senhor Rodrigo. Eu sempre soube. A maneira como ela fala com eles quando o senhor não está por perto, como ela, Clara parou, como se tivesse medo de falar demais. Pode falar, Rodrigo encorajou. Preciso de saber tudo. Ela grita com eles por qualquer coisa. Castiga-os por uma ninharia. Outro dia, a Marina derramou sumo sem querer na cozinha e a senhora Viviana trancou-a no quarto por horas. A menina chorou até não ter mais lágrimas. Clara limpou a garganta, claramente incomodada com o que ia dizer. Em seguida, e o senhor Miguel, ele anda muito por aqui. Fica até tarde da noite. Eles ficam a conversar no escritório, a beber vinho caro, a rir alto. Uma vez ela hesitou. Continue, Rodrigo disse, embora já soubesse onde aquilo ia dar. Uma vez eu subi para ir buscar roupa suja ao quarto dos senhores e ela respirou fundo. Eles estavam juntos, a beijarem-se, no corredor, sem nem se importarem se alguém veria. Quando me viram, a senhora Viviana disse-me que se eu contasse ao senhor, me despedia na hora e faria o possível para eu nunca mais
Conseguir emprego em Lisboa. Rodrigo sentiu a raiva ferver dentro dele, mas manteve a voz calma. Há quanto tempo é que isto estava a acontecer? Desde antes do acidente, eu acho. Talvez uns 3, 4 meses, mas depois de o senhor ter voltado do hospital, eles ficaram mais descarados. É como se ela procurou as palavras certas, como se achassem que o senhor não ia acordar mais, ou que não ia importar se acordasse. Aquelas palavras confirmavam as piores suspeitas de Rodrigo. Eles tinham planeado tudo. O acidente não tinha sido coincidência. De alguma forma, Viviana e Miguel tinham manipulado o carro, à espera que ele não sobrevivesse. E quando sobreviveu, apostaram que ficaria incapacitado o suficiente para não ser uma ameaça aos planos deles. Mas tinham subestimado Rodrigo Carvalho. Clara, ele disse, olhando nos olhos cansados, mas leais da empregada. Vamos fazer o seguinte, você vai cuidar da Júlia. Vai levá-la para começar o tratamento amanhã mesmo. Não se preocupe com nada, eu vou resolver tudo. E enquanto estiver fora, vou trabalhar aqui para juntar provas contra a Viviana e o Miguel. Mas preciso que mantenha segredo absoluto sobre eu estar acordado. Se eles descobrirem antes da hora, tudo pode dar errado. Clara assentiu com firmeza. Pode confiar em mim, senhor Rodrigo. Eu juro pela vida da minha Júlia que não vou contar a ninguém. Rodrigo estendeu a mão e Clara apertou-a, um pacto silencioso a ser selado entre o empresário milionário e a empregada humilde. 2 mundos completamente diferentes, unidos por uma coisa em comum, o amor pelas suas filhas e o desejo de fazer o que era certo. Naquela noite, depois de Clara ter ido embora com instruções detalhadas e a promessa de um futuro melhor para a Júlia, Rodrigo ficou acordado por horas, a mente a trabalhar em estratégias. Ele sabia que tinha de ser meticuloso. Um passo em falso e Viviana e Miguel poderiam escapar, talvez até levar o Lucas e a Marina com eles em algum esquema de custódia manipulado. Não, precisava de ser perfeito, precisava de provas concretas e precisava de proteger as crianças acima de tudo. Na manhã seguinte, Clara chegou mais cedo do que o normal, como Rodrigo havia instruído. Ela entrou no quarto dele com um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Consegui, ela sussurrou, mostrando um telemóvel novo ainda na caixa. E liguei para o hospital. Eles vão começar os exames da Júlia hoje mesmo. Rodrigo sentiu uma onda de alívio. Ótimo. Agora vai ficar com a sua filha o dia todo. Avise a Viviana que teve uma emergência familiar e que só volta amanhã. Não se preocupe se ela reclamar. Deixe comigo. Mas e o senhor? Clara perguntou. Como vai fazer se precisar de alguma coisa? A dona Irene está aqui. E além disso, ele sorriu de forma conspiratória. Vou ficar muito quietinho, a fingir que mal me consigo mover. Confie em mim. Clara hesitou por mais um momento antes de finalmente ceder. Está bem, mas qualquer coisa, ligue-me para este telemóvel. Ela anotou o número numa folhinha de papel. Qualquer coisa mesmo. Depois de Clara ter ido embora, Rodrigo esperou até Dona Irene sair para o almoço antes de pegar no telemóvel novo e fazer a primeira chamada. Precisava de ajuda profissional e conhecia exatamente quem chamar. Rui Tavares era o investigador particular mais requisitado de Lisboa, um ex-agente da Polícia Judiciária que tinha largado a carreira pública para abrir o seu próprio negócio. Rodrigo tinha usado os seus serviços uma vez anos atrás para investigar um sócio suspeito de desvio de fundos. Rui tinha feito um trabalho impecável, discreto e eficiente. A chamada foi atendida ao 3º toque. Tavares Investigações. A voz grave do outro lado respondeu. Rui, é o Rodrigo Carvalho. Preciso da sua ajuda e precisa de ser ultra confidencial. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Rodrigo? Pensei que estivesse quer dizer, ouvi sobre o acidente. Disseram que estava em estado grave. As pessoas ouviram o que a minha esposa quis que ouvissem, Rodrigo disse secamente. Na verdade, estou muito mais lúcido do que ela gostaria, e é exatamente por isso que preciso de si. Rodrigo passou os 20 minutos seguintes a explicar a situação. A frieza de Viviana, a suspeita sobre o acidente, o caso com Miguel Andrade,
a tentativa de tomar controle das suas empresas. Rui escutou tudo sem interromper, apenas a fazer anotações mentais como o profissional experiente que era. Quando Rodrigo terminou, Rui soltou um assobio baixo. É uma situação complicada, Rodrigo, mas não impossível. Vou precisar de acesso à sua casa, instalar alguns equipamentos de vigilância, gravar conversas. Consegue arranjar isso? Rodrigo pensou por um momento. A dona Irene sai para almoçar todos os dias ao meio-dia. Fica fora por 1 hora. A Viviana e o Miguel geralmente estão no andar de cima, das 2 às 5 da tarde, trancados no escritório. Pode vir amanhã, nesse horário. Vou deixar a porta dos fundos destrancada. Perfeito, Rui disse. Vou precisar também de informações sobre o carro. Onde está ele agora? No depósito da seguradora. Posso passar-lhe a morada e os dados de acesso. Faça isso. Vou mandar um mecânico de confiança examinar o veículo. Se houve sabotagem, vamos descobrir. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. As coisas estavam a mover-se. Finalmente, depois de semanas a sentir-se impotente, ele estava a agir. E Viviana não fazia a menor ideia. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa de mentiras e verdades escondidas. Durante o dia, Rodrigo continuava a sua performance de homem debilitado. Mal se movia quando Viviana entrava no quarto, fingia confusão quando Dona Irene fazia perguntas, mantinha os olhos fechados na maior parte do tempo. Mas à noite, depois de todos dormirem, ele trabalhava. Revia documentos no telemóvel novo, conversava baixinho com Rui sobre os avanços da investigação, fazia anotações sobre conversas que escutava durante o dia. Descobriu que o escritório ficava diretamente acima do seu quarto e que, se ficasse muito quieto, podia ouvir murmúrios das conversas entre Viviana e Miguel. Não tudo, mas o suficiente para entender que eles estavam a planear algo grande. Rui trabalhou rápido. Em 2 dias, tinha instalado microfones discretos no escritório, na sala de jantar e no quarto principal. Câmaras minúsculas foram posicionadas estrategicamente. Tudo ligado a um sistema que gravava 24 horas por dia, enviando os ficheiros diretamente para um servidor seguro a que só Rui e Rodrigo podiam aceder. E as gravações revelaram horrores que Rodrigo mal conseguia processar. Numa tarde de terça-feira, enquanto fingia dormir, ele escutou através do sistema de áudio uma conversa que fez o seu sangue gelar. Viviana e Miguel estavam no escritório e tinham acabado de receber notícias de um advogado. Então está confirmado? Viviana perguntava, a voz cheia de excitação mal contida. Se ele morrer ou for declarado incapaz, eu fico com tudo? Com tudo, a voz de Miguel confirmou. As empresas, as propriedades, as contas bancárias, tudo passa para ti como esposa legal. E depois, bem, ele riu baixinho, depois a gente faz a divisão como planeamos. E se ele acordar? E se melhorar? Pelos relatórios que consegui com aquele médico corrupto, ele não vai. E se, por acaso acontecer algum milagre, bem, acidentes acontecem. Especialmente com pessoas em condições frágeis de saúde. Rodrigo sentiu náuseas. Eles não estavam apenas a planear roubar a sua fortuna. Estavam a planear garantir que ele nunca os pudesse impedir. E a maneira como Miguel falou sobre acidentes foi casual demais, fria demais, como se já tivesse feito aquilo antes. A conversa continuou, e Rodrigo ouviu detalhes sobre como tinham manipulado os travões do Mercedes 3 semanas antes do acidente. Miguel conhecia um mecânico que trabalhava na concessionária, onde Rodrigo fazia as revisões. Por uma quantia generosa, o homem tinha instalado um dispositivo que faria o sistema de travões falhar assim que o carro atingisse certa velocidade na estrada. Era para parecer um acidente mecânico, uma falha de fabrico, algo impossível de ser rastreado. E teria funcionado, se Rodrigo não tivesse sobrevivido. Nós ainda podemos consertar isto, Miguel dizia agora, mas tem de ser logo. A cada dia que passa ele pode acordar ou alguém pode começar a suspeitar. E as crianças? Viviana perguntou, mas sem qualquer traço de preocupação maternal na voz. Eram apenas peças de um jogo financeiro para ela. Elas são úteis por enquanto, Miguel respondeu. Herdeiras menores.
Significam que tens controle sobre a fortuna delas também, até completarem 18 anos. Tempo suficiente para a gente investir tudo noutros nomes, transferir para contas offshore. Quando elas crescerem, não vai sobrar nada mesmo. Rodrigo teve de morder o próprio punho para não gritar de raiva. Eles estavam a planear não só roubar dele, mas do Lucas e da Marina também. A planear o futuro dos próprios filhos como se fossem apenas números numa folha de cálculo. Foi nesse momento que a determinação de Rodrigo se solidificou em algo inabalável. Não importava o que custasse, ele ia destruir aqueles dois. Legalmente, completamente, de uma maneira que nunca mais pudessem magoar ninguém. Enquanto isso, Clara mandava atualizações diárias pelo telemóvel. A Júlia tinha começado o tratamento e os médicos estavam otimistas. Era um processo longo e cansativo, mas a menina era forte e estava a responder bem. As mensagens de Clara eram cheias de gratidão e lágrimas de alívio, cada uma delas a lembrar Rodrigo do porquê de estar a fazer aquilo tudo. Rui também trazia boas notícias. O mecânico dele tinha examinado os destroços do Mercedes e encontrado exatamente o que estavam à procura. Evidências claras de sabotagem. O dispositivo tinha se despedaçado no acidente, mas pedaços suficientes permaneceram intactos para provar manipulação intencional. E melhor ainda, tinham rastreado a compra de componentes específicos até uma conta registrada no nome de uma empresa fantasma controlada por Miguel. As peças do quebra-cabeças estavam a encaixar-se. Rodrigo tinha gravações de áudio a admitir o crime. Tinha evidências físicas do carro. Tinha documentação financeira a mostrar pagamentos suspeitos. Estava a construir um caso que nenhum advogado, por mais caro ou talentoso, conseguiria desmontar. Mas ainda faltava uma coisa: o timing. Ele precisava de esperar o momento exato para revelar tudo. Um momento em que Viviana e Miguel estivessem tão confiantes, tão mergulhados nos seus planos malignos, que a queda fosse ainda mais devastadora. Esse momento chegou numa quinta-feira à noite, 2 semanas depois de Rodrigo ter acordado pela primeira vez para Clara. Viviana e Miguel tinham organizado um jantar na vivenda. Não muitos convidados, apenas alguns amigos próximos, e, suspeitosamente, um notário e 2 advogados. Rodrigo escutou através dos microfones, enquanto eles conversavam na sala de jantar, a beber vinho caríssimo e a rir alto. Viviana estava radiante, a falar sobre como era difícil cuidar do marido doente sozinha, como era um fardo enorme manter as empresas a funcionar, como precisava de ajuda para tomar decisões legais. Os advogados consolavam-na, diziam que era perfeitamente compreensível que ela quisesse estabelecer uma procuração completa, apenas para facilitar as coisas enquanto o marido estava incapacitado. O notário estava ali para oficializar os documentos que dariam a Viviana controlo total e irrevogável sobre tudo o que Rodrigo possuía. Era a jogada final deles, e eles achavam que tinham vencido. Rodrigo escutou tudo do quarto, um sorriso frio a formar-se nos seus lábios. Rui estava escondido no jardim com uma equipa de filmagem a capturar cada momento. 2 inspetores da polícia judiciária estavam em carros discretos na rua, à espera do sinal. E o advogado pessoal de Rodrigo, o Dr. Nuno Monteiro, um dos mais respeitados criminalistas do país, estava em posição com uma pilha de documentos que fariam aquele jantar terminar de uma maneira que ninguém esperava. Rodrigo pegou no telemóvel e enviou uma mensagem de apenas uma palavra para Rui. Agora. 10 minutos depois, a campainha da vivenda tocou. Rodrigo escutou Viviana reclamar sobre quem poderia ser em horário tão inadequado. Escutou os passos dela até a porta. Escutou a porta a abrir-se. E então escutou o silêncio chocado que se seguiu. Boa noite, a voz do Dr. Nuno ecoou pela casa. Sou Nuno Monteiro, advogado do Sr. Rodrigo Carvalho. E estes cavalheiros aqui são da Polícia Judiciária. Temos um mandado de busca e apreensão, além de alguns documentos que precisam de ser apresentados imediatamente. O que se está a passar aqui? Miguel apareceu, a voz a tentar soar autoritária, mas a falhar. Que absurdo é este?
Não podem invadir uma propriedade privada desta maneira. Não estamos a invadir, o inspetor Silva respondeu calmamente. Temos mandados devidamente assinados por um juiz e temos ordem de prender Miguel Andrade e Viviana Carvalho por tentativa de homicídio, fraude e conspiração para desvio de patrimônio. O barulho que se seguiu foi caótico. Viviana a gritar que aquilo era um erro, que ia processar toda a gente. Miguel a tentar fugir pelos fundos, apenas para ser interceptado por mais polícias que estavam a cercar a casa. Os convidados em pânico, alguns a tentar distanciar-se da situação, outros a gravar tudo em telemóveis. E então a voz do Dr. Nuno cortou através do caos, clara e autoritária. Onde está Rodrigo Carvalho? Precisamos de falar com ele imediatamente. Foi quando Rodrigo decidiu fazer a sua entrada triunfal. Com a ajuda de Rui, que tinha entrado discretamente pelos fundos, ele levantou-se da cama. Doía. Cada músculo protestava, cada osso reclamava. Mas ele estava de pé. Estava vivo. Estava pronto. Caminhando devagar, mas firmemente, apoiado apenas por uma bengala, Rodrigo Carvalho saiu do quarto do rés do chão e subiu os 3 degraus que levavam ao hall de entrada. Cada passo era uma vitória. Cada respiração era uma declaração. O silêncio que caiu sobre a sala quando ele apareceu foi absoluto. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se viraram. E no centro de tudo, com o rosto pálido de horror absoluto, estava Viviana. Rodrigo, ela sussurrou, a voz a quebrar. Tu estás, como é que tu, quando é que acordaste? Rodrigo não respondeu imediatamente. Simplesmente atravessou o hall devagar, permitindo que cada pessoa presente absorvesse completamente o facto de que ele não estava apenas acordado, mas lúcido, forte e completamente no controlo. Parou a poucos metros de Viviana, olhando nos olhos da mulher com quem se tinha casado há 10 anos, a mulher que tinha jurado amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, a mulher que o tinha tentado matar. Acordei, Rodrigo disse finalmente, a voz baixa mas carregada de uma emoção contida que fazia o ar ficar pesado. Faz 2 semanas. Tempo suficiente para ouvir cada palavra que tu e o teu amante disseram, cada plano que fizeram, cada mentira que contaram. Viviana cambaleou para trás procurando apoio na parede. Isso não é. Não podes provar, ela começou, mas as palavras morreram quando viu o Dr. Nuno aproximar-se com um tablet nas mãos. Todas as conversas gravadas, o advogado disse calmamente, todas devidamente autenticadas e com validação legal, além de evidências físicas de sabotagem no veículo, testemunhos, documentos, financeiros a comprovar pagamentos suspeitos. Tenho o suficiente aqui para garantir que vocês os dois passem um bom tempo na prisão a pensar sobre as escolhas que fizeram. Miguel, algemado agora por 2 polícias, tentou uma última cartada. Foi tudo ideia dela, ele gritou apontando para Viviana. Eu só estava a fazer o que ela mandou. Ela manipulou-me. Covarde! Viviana cuspiu de volta, revelando finalmente a sua verdadeira natureza. Depois de tudo o que fizemos juntos, agora atiras-me aos lobos? Os polícias separaram-nos antes que a discussão escalasse ainda mais, conduzindo cada um para viaturas diferentes. Viviana olhou para Rodrigo uma última vez antes de ser levada, e naquele olhar havia ódio puro, veneno destilado. Vais arrepender-te disto, ela sibilou. Vou lutar pelo Lucas e pela Marina. Vou destruir-te nos tribunais. Quando eu acabar contigo, não vai sobrar nada. Rodrigo deu um passo à frente, aproximando-se dela, até que apenas os dois pudessem ouvir as suas próximas palavras. Nunca mais vais chegar perto dos meus filhos. E quanto a destruir-me, já tentaste. 2 vezes. E falhaste as 2. Não vais ter uma terceira oportunidade. Viviana foi levada a gritar ameaças enquanto era colocada na viatura. Quando o último carro da polícia desapareceu na noite de Lisboa, levando consigo Viviana e Miguel, Rodrigo finalmente permitiu que as suas pernas cedessem. Ele apoiou-se pesadamente no corrimão da escada. A adrenalina que o tinha mantido de pé durante toda aquela cena dramática finalmente a esvair-se, deixando para trás apenas dor e exaustão. O Dr. Nuno foi o primeiro a reagir, segurando-o pelo braço. Pelo amor de Deus, Rodrigo, devia estar na cama.
O que é que pensava que estava a fazer? Vingança, Rodrigo respondeu com um sorriso cansado. E justiça, principalmente justiça. Rui apareceu do corredor, a carregar equipamentos de gravação. Conseguimos tudo. Rodrigo. Cada segundo foi documentado. Eles não têm como negar nada. É um caso fechado. Rodrigo assentiu, mas a sua mente já estava noutro lugar. Lucas e Marina. As crianças estavam a dormir no andar de cima, alheias a todo o drama que se tinha desenrolado. Como é que lhes ia explicar que a mãe tinha tentado fazer algo tão terrível? Como protegê-las da verdade sem mentir? Amanhã vamos começar a trabalhar nos aspectos legais, o Dr. Nuno disse, ajudando Rodrigo a voltar para o quarto do rés do chão. Custódia total das crianças, divórcio, ordens de restrição. A Viviana não vai chegar perto de si ou dos seus filhos nunca mais. Pode ter a certeza disso. E quanto à empresa? Rodrigo perguntou, permitindo que o advogado o ajudasse a deitar-se novamente na cama. Eles conseguiram fazer alguma coisa antes de serem presos? Nada que não possa ser revertido. Alguns documentos foram assinados, mas todos sob pretexto de fraude. Vamos anular cada um deles. O seu império está seguro, Rodrigo. Graças a Deus que acordou quando acordou. Rodrigo fechou os olhos por um momento, deixando aquela informação penetrar. Estava acabado. Finalmente acabado. Viviana e Miguel estavam presos. As suas tentativas de roubar tudo tinham falhado. As crianças estavam a salvo. Mas algo ainda pesava no seu coração. Uma preocupação que não tinha nada a ver com dinheiro ou empresas ou vinganças legais. Clara, ele disse de repente, abrindo os olhos. Alguém lhe ligou? Ela precisa de saber que está tudo bem, que pode voltar ao trabalho sem medo. Rui já estava a marcar no telemóvel. Vou ligar-lhe agora mesmo e contar tudo. Enquanto Rui saía para fazer a chamada, o Dr. Nuno arrumou os documentos na sua pasta de couro. Você é um homem de sorte, Rodrigo, não só por ter sobrevivido ao acidente, mas por ter encontrado aliados leais quando mais precisava. Essa empregada, a Clara, ela arriscou o emprego para o ajudar, e aquele investigador é um dos melhores que já vi a trabalhar. Rodrigo assentiu. Eu sei, e vou recompensá-los apropriadamente, mas principalmente a Clara. Sem ela, sem a filha dela, ele parou, a voz a engasgar-se levemente. Sem a Júlia, eu talvez nunca tivesse acordado de verdade. Ou talvez tivesse acordado tarde demais. O advogado estudou-o com curiosidade. Fala dessa criança de uma maneira especial, a filha da empregada. Ela fez-me lembrar do que realmente importa, Rodrigo explicou. Quando vi o sofrimento da Clara, quando entendi que ela estava disposta a sacrificar tudo pela filha, percebi que eu tinha perdido esse foco. Tinha me tornado tão obcecado em construir um império, em ganhar dinheiro, em manter aparências, que me tinha esquecido de simplesmente ser pai, de simplesmente amar os meus filhos sem condições. É uma lição valiosa, o Dr. Nuno concordou. E nunca é tarde para recomeçar. Depois de todos terem ido embora, depois de a casa finalmente ter ficado silenciosa novamente, Rodrigo permaneceu acordado, a olhar para o teto. A vivenda parecia diferente agora, mais leve, como se a presença tóxica de Viviana e Miguel tivesse sido uma névoa venenosa que finalmente se tinha dissipado, permitindo que o ar puro circulasse novamente. Ele pensou nos filhos a dormir lá em cima, inocentes e vulneráveis. Pensou em como seria a conversa que teriam pela manhã. Tentou imaginar as palavras certas para explicar que a mamã não moraria mais com eles, que tinha feito coisas más e precisava de ficar longe por um tempo. Como fazer uma criança de 6 e uma de 4 anos entenderem traição, tentativa de assassinato, ganância? Talvez não precisasse de explicar tudo agora. Talvez pudesse apenas focar-se no amor, na segurança, na promessa de que daqui para a frente as coisas seriam diferentes. Melhores. O sono finalmente o encontrou algumas horas antes do amanhecer. Um sono sem sonhos, profundo e reparador pela primeira vez em semanas. Acordou com o som de risadas infantis. Por um momento desorientado, não soube de onde vinham. Então percebeu. Eram o Lucas e a Marina, no corredor logo fora do quarto. E havia uma terceira risada, mais tímida,
que ele reconheceu imediatamente. Júlia. Rodrigo levantou-se com cuidado, ignorando as dores residuais, e abriu a porta. A cena que encontrou fez o seu coração derreter. As 3 crianças estavam sentadas no chão de mármore, cercadas por blocos de montar coloridos. O Lucas estava a construir uma torre altíssima. A Marina decorava-a com as peças mais bonitas, e a Júlia, com o seu bonequinho de pano ao lado, aplaudia cada adição com entusiasmo. E ao lado delas, a observar com um sorriso cansado, mas feliz, estava Clara. "Senhor Rodrigo", ela disse, levantando-se rapidamente quando o viu. "Desculpe a bagunça. Eu trouxe a Júlia porque não tinha com quem a deixar no hospital hoje. E as crianças já estavam acordadas e elas começaram a brincar. E eu não quis interromper porque ela parou de tagarelar nervosa quando viu o sorriso no rosto dele. Está tudo perfeito, Clara. Deixe-as brincar." Lucas foi o primeiro a notar o pai na porta. "Papá!" Ele gritou, largando os blocos e correndo na sua direção. "Estás de pé! Estás melhor!" Rodrigo ajoelhou-se, abrindo os braços, e Lucas atirou-se a ele com força suficiente para quase o derrubar. Marina veio logo atrás, abraçando o pai pelo outro lado, e Rodrigo segurou-os como se a sua vida dependesse daquele abraço. E de certa forma dependia. "Eu estou melhor", ele murmurou contra os cabelos macios dos filhos. "Estou muito melhor agora. A mamã vai voltar?" Marina perguntou com a inocência devastadora de uma criança. Ela foi-se embora de noite e não disse adeus. Rodrigo olhou para Clara, que desviou os olhos com delicadeza, dando-lhe espaço para responder. Ele respirou fundo e decidiu pela verdade simples, adaptada para mentes jovens. "A mamã precisou de ir embora por um tempo, meu amor. Ela fez algumas coisas que não foram legais e precisa de pensar sobre isso. Mas vocês têm o papá, e vão ter sempre. E vão ter a tia Clara também, e a Júlia. Vamos todos cuidar uns dos outros, está bem?" Marina considerou isso por um momento antes de assentir, aparentemente satisfeita com a explicação. Lucas, mais velho e mais perceptivo, franziu a testa. "A mamã foi má contigo, papá? É por isso que ficaste doente?" Rodrigo hesitou. "Sim, filho, a mamã não foi legal com o papá. Mas não quero que te preocupes com isso agora. Quero que sejas criança, que brinques, que sejas feliz. Deixa as coisas complicadas de adulto comigo, está bem?" Lucas assentiu, mas os seus olhos revelavam compreensão além dos seus anos. Ele sabia que algo grande tinha acontecido. Talvez não todos os detalhes, mas sabia que a família tinha mudado de uma maneira fundamental. Júlia, que tinha observado toda aquela troca com os olhos arregalados, levantou-se e caminhou timidamente até Rodrigo. Ela estendeu o seu bonequinho de pano esfarrapado, oferecendo-o como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Para o tio ficar melhor, ela sussurrou com a voz fina de 4 anos. "O bonequinho ajuda quando a gente está triste." Rodrigo sentiu os olhos arderem. Pegou no bonequinho com cuidado, como se fosse feito de cristal, e segurou-o contra o peito. "Muito obrigado, Júlia. Ele realmente me ajudou a sentir-me melhor." Júlia sorriu satisfeita e voltou a correr para os blocos. Marina e Lucas seguiram-na, e em segundos as 3 crianças estavam novamente absortas na construção de torres coloridas, a rir e a competir para ver quem construiria a mais alta. Clara aproximou-se de Rodrigo a limpar lágrimas discretamente. "Obrigada", ela sussurrou. "Por tudo. Pela Júlia, pelas oportunidades, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Salvaste-me a vida, Clara. Literalmente. Se não fosse por ti e pela tua filha, eu talvez nunca tivesse encontrado forças para lutar de volta. Sou eu quem deveria agradecer." Eles ficaram em silêncio por um momento, a observar as crianças a brincar. Havia algo profundamente certo naquela cena. Uma harmonia que Rodrigo não sentia em sua casa há anos, talvez nunca. "Clara", ele disse subitamente, uma ideia a formar-se na sua mente. "Eu sei que trabalhas aqui apenas durante o dia, mas como te sentirias sobre..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Sobre fazer parte desta família de verdade. Não apenas como empregada, mas como alguém que vive aqui, que ajuda a criar as crianças.
que seja uma presença constante na vida delas. Clara encarou-o, confusa. Não entendo, Sr. Rodrigo. O senhor está a oferecer-me para morar aqui? Estou a oferecer mais do que isso. Estou a oferecer um lugar. Para ti e para a Júlia. Esta casa é grande demais para mim e para 2 crianças. Precisa de ser preenchida com amor, com risadas, com pessoas que se importam de verdade umas com as outras. Tu e a Júlia fazem parte disso agora. As lágrimas de Clara transbordaram então, sem pudor, a escorrer pelas suas bochechas enquanto ela tentava processar o que estava a ser oferecido. Mas eu não posso aceitar caridade, senhor. Rodrigo, eu preciso de trabalhar, de ganhar o meu sustento. Rodrigo abanou a cabeça. Não é caridade, Clara. Vais continuar a trabalhar. Vais cuidar da casa, das crianças. Vais ajudar a administrar tudo aqui. Mas vais fazer isso como parte da família, não como empregada. Com um salário justo, respeito e um lar de verdade para ti e para a tua filha. Clara cobriu o rosto com as mãos, os ombros a tremer. Quando finalmente conseguiu falar, a sua voz saía entrecortada de emoção. Eu não sei o que dizer. É mais do que eu jamais sonhei ter. Um lugar seguro para a Júlia crescer, um trabalho digno. Uma família, ela parou, olhando para as crianças a brincar. Uma família de verdade. Então diz que sim, Rodrigo sorriu. Diz que vais ficar, que vais ajudar a fazer desta casa um lar novamente. Sim, Clara finalmente disse, sorrindo através das lágrimas. Sim, a gente fica. Eu e a Júlia, a gente fica. Lucas, que tinha ouvido parte da conversa, largou os blocos novamente e veio a correr. A Júlia vai morar aqui com a gente? Ele perguntou, os olhos a brilhar de empolgação. E a tia Clara também? Se vocês quiserem. Rodrigo confirmou. O que acham? A resposta veio em forma de abraços entusiasmados e gritos de alegria. Marina pulava ao redor de Júlia, pegando na sua mão e arrastando-a para ver o quarto que poderiam partilhar se quisessem. Lucas já estava a fazer planos sobre que brinquedos poderiam dividir, que jogos poderiam ensinar a nova amiga. E no meio daquele caos barulhento e alegre, Rodrigo encontrou o olhar de Clara. Havia gratidão ali, sim, mas também algo mais. Um reconhecimento. Um entendimento mútuo de que ambos tinham encontrado algo que nem sabiam que estavam à procura. Uma segunda oportunidade. Para todos eles. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de adaptações e mudanças. Clara e Júlia mudaram-se para um dos quartos de hóspedes no 2º andar, um cômodo espaçoso com vista para o jardim que Clara decorou com cortinas simples e fotos de família. Júlia ganhou uma cama nova, uma secretária colorida e prateleiras cheias de livros infantis que Rodrigo fez questão de comprar pessoalmente. As crianças adaptaram-se à nova dinâmica com a facilidade natural da infância. Lucas assumiu o papel de irmão mais velho protetor, ensinando a Júlia a andar de bicicleta no jardim e defendendo-a quando ela ficava tímida perto de estranhos. Marina encontrou na menina uma companheira para as suas brincadeiras de casinha e os seus jogos de faz-de-conta. Em questão de dias, era impossível imaginar aquela casa sem os risos das 3 crianças a ecoar pelos corredores. Para Rodrigo, a recuperação física foi gradual, mas constante. Começou som caminhadas curtas pelo jardim, apoiado por Clara. Depois, sessões de fisioterapia que Dona Irene supervisionava com rigor maternal. Em 2 semanas, ele já conseguia subir as escadas sem ajuda. Em 1 mês, estava a conduzir novamente, embora a memória do acidente ainda o fizesse apertar o volante com mais força do que o necessário nas curvas. E através de tudo isso, os processos legais avançavam. O Dr. Nuno era implacável na busca por justiça. Viviana e Miguel foram formalmente acusados de tentativa de homicídio qualificado, fraude, conspiração e uma lista de outros crimes que garantiriam que passassem anos longe da sociedade. O divórcio foi processado em tempo recorde, com Rodrigo a obter a custódia total de Lucas e Marina. Viviana nem tentou lutar. O seu advogado aconselhou-a que qualquer tentativa de alegar direitos parentais apenas pioraria a sua situação criminal. Miguel, a tentar reduzir a sua sentença, entregou todos os detalhes sórdidos do plano.
Como ele e Viviana tinham começado o caso meses antes do acidente. Como ela se tinha casado com Rodrigo, principalmente pelo dinheiro desde o início, apenas escondendo bem as suas verdadeiras intenções. Como tinham planeado cada detalhe da sabotagem, cada passo para assumir o controle do patrimônio. As revelações eram dolorosas, mas também libertadoras. Rodrigo finalmente via com clareza total o monstro que tinha trazido para dentro da sua vida e da vida dos seus filhos. E agradecia a Deus por ter escapado a tempo. Mas nem tudo era sobre o passado e justiça. Havia também o futuro a ser construído. Numa tarde de sábado, cerca de 2 meses depois da prisão de Viviana, Rodrigo reuniu todos na sala de estar. Clara estava nervosa, a achar que tinha feito algo errado. Júlia escondia-se atrás da mãe, a segurar o seu bonequinho. Lucas e Marina sentaram-se no sofá curiosos. Rodrigo posicionou-se no centro da sala, a segurar um envelope grande. Ele tinha ensaiado aquele discurso várias vezes, mas agora que chegara o momento, as palavras pareciam insuficientes. Eu queria reunir-vos a todos porque, ele começou, porque preciso de dizer algo importante. Estes últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais reveladores. Eu aprendi quem são as pessoas que realmente se importam comigo. Aprendi o que significa família de verdade. Ele olhou para cada um deles antes de continuar. Clara, entraste nesta casa como empregada, mas tornaste-te muito mais do que isso. Tornaste-te a pessoa em quem confio para cuidar dos meus filhos. A pessoa que mantém este lar a funcionar. A mulher que me ensinou que a bondade e a lealdade valem mais do que qualquer fortuna. Clara corou, desconfortável com os elogios, mas Rodrigo levantou, a mão pedindo que o deixasse terminar. E a Júlia, aquela menina corajosa que está a lutar a sua própria batalha com tanta força. Mostraste-me o que significa perseverança, o que significa ter fé mesmo quando tudo parece perdido. Ele ajoelhou-se à frente das 3 crianças, abrindo o envelope. Dentro havia documentos que tinha passado semanas a preparar com a ajuda do Dr. Nuno. Por isso, eu gostaria de fazer um pedido. Júlia, ele olhou diretamente para a menina tímida. Aceitarias que eu fosse o teu padrinho? Não no sentido religioso apenas, mas no sentido de ser alguém que sempre vai cuidar de ti, proteger-te, garantir que tenhas tudo o que precisas para crescer feliz e saudável. Júlia olhou para a mãe, incerta. Clara tinha lágrimas nos olhos novamente, a assentir encorajadoramente. A menina virou-se de volta para Rodrigo e assentiu, um sorriso tímido a iluminar o seu rosto pequeno. E Clara, Rodrigo continuou, levantando-se e encarando a mulher que se tinha tornado tão essencial na sua vida. Eu sei que gostas de trabalhar, de ter a tua independência, mas quero oferecer algo mais. Quero criar um fundo fiduciário para a Júlia, que vai garantir que ela tenha a melhor educação, o melhor tratamento médico, tudo o que precisar pelo resto da vida. E para ti quero oferecer não apenas um salário, mas uma percentagem das minhas empresas. Quero que sejas sócia, não empregada. Quero que tenhas segurança financeira para o resto da vida. Clara ficou completamente pálida. Senhor Rodrigo, eu não posso aceitar isso. É demais, é absurdo. Eu nunca. Ela começou a protestar, mas Rodrigo abanou a cabeça firmemente. Salvaste-me a vida, Clara. Literalmente. Se não fosse por ti, a Viviana e o Miguel teriam conseguido. Eu estaria morto, ou pior. Os meus filhos teriam crescido nas mãos daquela mulher cruel. Mereces cada cêntimo, cada oportunidade que estou a oferecer. E mais. Se estivesse no lugar de Rodrigo, teria feito o mesmo por Clara e Júlia, ou teria agido de forma diferente? Conte-nos nos comentários. As crianças, sentindo a importância do momento mesmo sem entender todos os detalhes, ficaram quietinhas. Foi Marina quem quebrou o silêncio, a sua vozinha doce a preencher a sala. Isso quer dizer que a Júlia é minha irmã de verdade agora? Rodrigo sorriu, pegando na filha ao colo. Quer dizer que somos todos uma família de verdade agora. Pode não ser da maneira tradicional, mas é real. É baseada em amor, confiança e cuidado mútuo. E isso é mais forte do que qualquer laço de sangue. Lucas pulou do sofá e abraçou a Júlia, que finalmente saiu de trás da mãe e retribuiu o abraço.
Marina juntou-se a eles, criando uma pilha ruidosa de crianças a rir e a abraçarem-se. Clara finalmente cedeu, aceitando os documentos das mãos de Rodrigo com mãos trêmulas. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Nunca na vida imaginei ter esta oportunidade, esta sorte. Não é sorte, Rodrigo corrigiu gentilmente. É o que mereces. E é o que eu preciso de fazer para me sentir humano novamente. A Viviana quase me transformou em alguém frio, focado apenas em números e negócios. Tu lembraste-me que as pessoas importam, que a bondade importa, que a família é mais do que apelido e ADN. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a vivenda de Rodrigo Carvalho no Restelo realmente pareceu um lar. Eles jantaram juntos na cozinha, não na sala de jantar formal que Viviana sempre insistia. Comeram pizza que Rodrigo encomendou, rindo, enquanto a Júlia tentava comer uma fatia maior que a sua cabeça, enquanto Lucas e Marina competiam para ver quem conseguia fazer a maior bolha de pastilha elástica. Clara relaxou pela primeira vez, permitindo-se rir abertamente, fazer piadas, ser parte daquela alegria, em vez de apenas observar dos bastidores. Havia algo mágico naquela cozinha iluminada, com as suas paredes amarelas e os seus armários de madeira, onde 4 humanos e 3 crianças construíam algo novo do zero. Depois do jantar, Rodrigo leu para as crianças. Todas as 3 se amontoaram na cama king size do quarto principal, que ele tinha finalmente começado a usar novamente, depois de Viviana ter sido removida da sua vida. Ele leu histórias de aventuras, de dragões e princesas, de heróis que salvavam o dia e vilões que eram derrotados. Mas a história favorita da Júlia era sobre uma pequena semente que, plantada em solo fértil, crescia e se tornava uma árvore forte e bonita que oferecia sombra e frutas para todos ao redor. Rodrigo leu aquela história 3 vezes, até que os olhinhos das crianças finalmente começaram a piscar de sono. Clara apareceu na porta do quarto para levá-las para a cama, mas Rodrigo fez um gesto para que não as acordasse. «Deixa-as dormir aqui hoje», ele sussurrou. «Temos camas de sobra nesta casa. Enorme. Não precisa de ser tudo formal o tempo todo». Clara sorriu e assentiu, cobrindo as 3 crianças com um edredom macio. Elas aconchegaram-se umas nas outras como gatinhos. Júlia com o seu bonequinho espremido entre ela e a Marina. Lucas a ressonar suavemente já profundamente a dormir. Rodrigo e Clara saíram do quarto em silêncio, deixando apenas uma luz de presença acesa. No corredor, ela virou-se para ele com uma expressão séria. «Senhor Rodrigo, eu preciso de lhe perguntar uma coisa. E quero que seja honesto comigo. Claro, pode perguntar o que quiser». Ela hesitou antes de continuar. «Tudo, isto que o senhor está a fazer não é só por gratidão, pois não? Não é só porque eu ajudei? Porque se for eu», ela respirou fundo, «eu preciso de saber. Preciso de saber se isto é permanente ou se um dia o senhor vai acordar e perceber que não precisa mais de nós». Rodrigo encarou Clara por um longo momento, vendo a vulnerabilidade nos seus olhos, o medo de que aquilo tudo fosse temporário demais, bom demais para ser verdade. Ele entendeu então que precisava de ser completamente honesto com ela, não apenas sobre gratidão, mas sobre tudo o que sentia. «Clara», ele começou, escolhendo cada palavra com cuidado, «vou ser honesto contigo porque mereces honestidade. No começo, sim, era gratidão. Salvaste-me a vida, salvaste os meus filhos de crescerem com uma mãe tóxica. Eu devia-te tudo, mas nos últimos meses, a observar-te com as crianças, a ver como transformas esta casa fria num lar, como cuidas de cada detalhe, cada pessoa, com tanto amor». Ele parou, procurando coragem para continuar. «Isso tornou-se muito mais do que gratidão. O que está a querer dizer?» Clara sussurrou, o seu coração a acelerar. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela já tinha aprendido a reconhecer. «Estou a dizer que em algum momento, sem perceber quando exatamente, comecei a admirá-la não apenas como alguém que trabalha aqui, mas como mulher, como pessoa. Estou a dizer que acordo de manhã ansioso para ouvir a tua voz, que o meu dia fica mais leve quando sorris, que quando olho para o futuro não consigo imaginá-lo sem ti e a Júlia nele». Clara colocou a mão na parede para se apoiar, a processar aquelas palavras. «Senhor Rodrigo, eu
Ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Eu sei que é complicado. Eu sei que acabei de sair de um casamento desastroso. Sei que trabalhas para mim e que isso pode parecer uma dinâmica de poder estranha. Não estou a pedir nada agora, Clara. Só estou a ser honesto sobre os meus sentimentos. Tens todo o direito de me ver apenas como patrão, como amigo, como alguém que ajudou a tua filha. Não vou pressionar, não vou tornar as coisas desconfortáveis. Mas quando perguntaste se isto é permanente, preciso que saibas que a resposta é sim. Com ou sem qualquer coisa romântica entre nós, tu e a Júlia têm um lugar nesta família para sempre. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas dessa vez eram diferentes. Não de tristeza ou gratidão apenas, mas de algo mais complexo, mais profundo. Eu também sinto algo, ela admitiu baixinho. Não sei bem o que é ainda, está tudo muito recente, muito intenso. Mas quando olho para si não vejo só o patrão. Vejo o homem que salvou a minha filha sem pensar duas vezes. O pai dedicado que lê histórias para as crianças até elas dormirem. O homem que transformou a sua casa num lar verdadeiro. Ela limpou as lágrimas. Mas tenho medo, senhor. Rodrigo. Medo de que seja cedo demais que estejamos a confundir gratidão com outra coisa. Rodrigo assentiu, entendendo completamente. Então vamos com calma, sem pressa, sem pressão. Vamos deixar o tempo mostrar o que isto realmente é. Vamos focar-nos nas crianças, em construir esta família estranha e linda que estamos a criar. E se um dia virar algo mais, vai acontecer naturalmente. Está bem assim? Clara sorriu através das lágrimas. Está bem assim. Eles ficaram no corredor por mais alguns minutos, a conversar sobre coisas menores mais leves, sobre como a Júlia estava a responder ao tratamento, como o Lucas estava a ir bem na escola, como a Marina tinha pedido para ter aulas de balé. Conversas normais, cotidianas, o tipo de conversa que as famílias têm, e sentiu-se reconfortante, certo. Quando finalmente se despediram para ir para os seus respectivos quartos, Rodrigo sentiu uma leveza no peito, que não experimentava há anos. Não era apenas alívio por ter escapado de Viviana, era esperança. Esperança de que o futuro pudesse ser melhor do que qualquer coisa que tivesse experimentado no passado. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças subtis mais significativas para a dinâmica da casa. Rodrigo e Clara desenvolveram uma rotina confortável, dividindo responsabilidades parentais de forma natural. Ela acordava cedo para preparar o pequeno almoço, enquanto ele ajudava as crianças a vestirem-se para a escola. Ele assumia as tarefas da noite, o banho das crianças e as histórias antes de dormir, enquanto ela organizava a casa e preparava tudo para o dia seguinte. Mas também havia momentos só deles. Cafés tomados juntos na cozinha depois de as crianças irem para a escola, conversas longas na varanda sobre sonhos e medos, risadas partilhadas sobre as travessuras das crianças. Lentamente, cuidadosamente, algo estava a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois se apressava em nomear, mas que ambos sentiam florescer. O julgamento de Viviana e Miguel aconteceu 6 meses depois das prisões. Foi um evento mediático que tomou conta das manchetes de Lisboa por semanas. O casal de vilões milionários, como a imprensa os apelidou, tentaram várias defesas. Viviana alegou insanidade temporária, Miguel tentou colocar toda a culpa nela, ambos contrataram os advogados mais caros que conseguiram encontrar. Mas nada funcionou. As evidências eram esmagadoras. As gravações de áudio eram claras. Os relatórios técnicos do carro eram inequívocos. O júri demorou apenas 3 horas para voltar com o veredito. Culpados em todas as acusações. Rodrigo assistiu à leitura da sentença do fundo da sala do tribunal, Clara ao seu lado a segurar a sua mão. 15 anos para Viviana. 18 para Miguel, por ter sido o executor principal do plano. Eles teriam de cumprir pelo menos metade antes de serem elegíveis para a liberdade condicional. Quando Viviana foi levada algemada da sala, ela procurou Rodrigo com os olhos. Havia ódio ali ainda, mas também algo que poderia ser arrependimento, embora ele duvidasse que ela fosse capaz de um sentimento tão profundo. Ele não desviou o olhar. Manteve o contato visual até ela desaparecer pela porta.
Uma despedida silenciosa para o capítulo mais sombrio da sua vida. Lá fora, na escadaria do tribunal, jornalistas cercaram-nos. Rodrigo fez uma declaração breve e digna, falando sobre a justiça a ser feita, sobre proteger as crianças, sobre a importância de confiar nas pessoas certas. Ele não mencionou detalhes sórdidos, não se rebaixou a sensacionalismo. Simplesmente disse a sua verdade e saiu. No carro, a voltar para casa, Clara finalmente quebrou o silêncio. Como é que te sentes? Rodrigo pensou por um momento antes de responder. Aliviado, exausto. Mas, principalmente, ele virou-se para olhá-la. Principalmente, grato. Por ter sobrevivido, por ter encontrado a ti e a Júlia, por ter uma segunda oportunidade de fazer as coisas direito. Naquela noite, celebraram em casa com um jantar especial. Nada extravagante, apenas a comida favorita de cada um preparada com amor. Massa para o Lucas, nuggets em formato de dinossauro para a Marina, arroz com feijão feito exatamente como a Júlia gostava. E para os adultos, um vinho tinto que Rodrigo tinha guardado para uma ocasião especial. As crianças foram para a cama mais cedo, cansadas de um dia na escola e da excitação de um jantar fora, da rotina. Rodrigo e Clara ficaram na varanda a observar as luzes de Lisboa a piscar ao longe, cada um perdido em pensamentos. Foi Clara quem falou primeiro. A Júlia perguntou-me uma coisa hoje, ela disse suavemente. Sobre ti. Rodrigo virou-se curioso. O que é que ela perguntou? Ela queria saber se tu ias ser o pai dela de verdade um dia. Não o padrinho, não o tio, Rodrigo, mas pai mesmo. O coração de Rodrigo pulou uma batida. E o que é que respondeste? Clara sorriu, os olhos a brilhar com a luz suave das lanternas da varanda. Disse que às vezes as famílias se formam de jeitos diferentes, que o amor não precisa de certidões ou papéis oficiais para ser real. E que tu já cuidas dela, como se fosse tua filha, então, de todas as maneiras que importam, tu já és. Rodrigo sentiu a emoção apertar a sua garganta. E tu? Ele perguntou, finalmente fazendo a pergunta que vinha a evitar há meses. Como é que me vês, Clara? Ainda sou apenas o patrão que te ajudou? Ou sou algo mais? Clara colocou o seu copo de vinho de lado e virou-se completamente para ele. Nos últimos meses, observei-te com as crianças. Vi como brincas com elas sem te importares com a tua roupa cara a ficar suja. Vi como escutas cada história boba que elas contam como se fosse a coisa mais importante do mundo. Vi como choras escondido quando pensas que ninguém está de olhar, porque ainda estás a processar tudo o que passaste. Ela respirou fundo. E em algum momento parei de te ver como patrão. Parei até de te ver como amigo. Comecei a ver-te como... Ela parou, procurando a palavra certa como alguém que amo. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido gradual. Mas é real, Rodrigo. Muito real. Rodrigo não conseguiu conter-se mais. Ele fechou a distância entre eles e beijou-a, gentilmente primeiro, depois com mais intensidade, anos de solidão e dor a serem lavados por aquele momento de conexão pura. Clara retribuiu o beijo com a mesma intensidade, os seus braços envolvendo o pescoço dele, finalmente permitindo-se sentir tudo o que vinha a aguardar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, a sorrir como adolescentes. Isso foi, Rodrigo começou. Demorou demais, Clara completou rindo. Eles voltaram a beijar-se, dessa vez mais lentamente, a saborear o momento. Não havia pressa, não havia mais medo. Apenas a certeza de que tinham encontrado algo precioso no lugar mais improvável. Os meses transformaram-se em anos, e a família não convencional que tinham construído floresceu. Lucas cresceu e tornou-se um rapaz responsável, sempre a cuidar das irmãs menores com dedicação de irmão mais velho. Marina desenvolveu uma paixão pela dança, os seus espetáculos a tornarem-se eventos a que toda a família comparecia com orgulho. E a Júlia, a pequena Júlia que tinha estado tão doente, cresceu forte e saudável, o seu tratamento tendo sido um sucesso completo. Rodrigo e Clara casaram-se num dia chuvoso de primavera,
2 anos depois de ele ter acordado daquela fingida inconsciência. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. As 3 crianças foram damas de honor e menino das alianças, caminhando pelo corredor da pequena igreja do bairro com uma seriedade adorável. Quando o padre perguntou se alguém tinha objeções ao casamento, Lucas levantou a mão, fazendo toda a congregação suster a respiração. Mas ele apenas perguntou se isso significava que a Júlia era oficialmente sua irmã agora, fazendo todos rirem aliviados. A festa foi na vivenda, mas transformada. Rodrigo tinha reformado completamente a casa depois do casamento, tirando toda a decoração fria e minimalista que Viviana tinha imposto. Agora, as paredes eram coloridas, cheias de fotos de família, desenhos das crianças emoldurados, como se fossem obras de arte valiosas. A sala de jantar formal tinha sido convertida numa sala de jogos onde as crianças podiam brincar livremente. Não parecia mais um museu. Parecia um lar. Rodrigo também tinha mudado a direção dos seus negócios. Ainda era bem-sucedido, ainda construía prédios que redesenhavam o horizonte de Lisboa. Mas agora, certificava-se de que cada projeto incluía habitação social, parques comunitários, espaços que beneficiavam não apenas os ricos, mas a cidade toda. Tinha criado uma fundação que ajudava outras mães solteiras, como Clara tinha sido, fornecendo tratamento médico, educação e oportunidades de emprego. Cada decisão que tomava agora era filtrada através da pergunta: isto tornará o mundo melhor para as minhas filhas? E se a resposta fosse não, ele não fazia. Júlia foi oficialmente adotada por Rodrigo quando completou 7 anos. Foi uma decisão que todos tomaram juntos, sentados na sala de estar numa tarde de domingo. Rodrigo explicou que queria que ela tivesse o seu apelido, que fosse oficialmente sua filha perante a lei, mas só se ela quisesse. A resposta da Júlia foi simples e devastadoramente bela. Ela subiu para o colo de Rodrigo, abraçou o seu pescoço e disse: "Tu já és o meu pai. O papel é só papel." Mas eles fizeram o papel assim mesmo, porque às vezes os rituais importam. E no dia em que o juiz bateu o martelo e declarou Júlia Almeida Carvalho oficialmente adotada, não havia um olho seco na sala do tribunal. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Lucas entrou na adolescência e descobriu uma paixão por programação. Passando horas a criar aplicações e jogos, Marina tornou-se bailarina profissional, a sua graça no palco a tirar o fôlego de todos os que assistiam. E a Júlia, a pequena Júlia que quase não tinha sobrevivido, tornou-se médica, decidida a ajudar outras crianças que enfrentavam diagnósticos assustadores. Rodrigo envelheceu com graça, alguns fios de cabelo grisalhos a aparecer, algumas linhas de expressão a aprofundarem-se. Mas era feliz, profunda, genuinamente feliz, de uma maneira que nunca tinha sido durante o seu primeiro casamento, durante todos aqueles anos de sucesso superficial. Clara floresceu também. A mulher tímida e cansada que tinha entrado na vivenda como empregada tinha se transformado numa mulher confiante, realizada. Ela tinha terminado os seus estudos, que foram interrompidos na juventude, licenciando-se em Ciências da Educação. Agora, dirigia uma escola para crianças carenciadas que tinha fundado com Rodrigo, usando a sua própria experiência de luta para inspirar outras mães e crianças. Eles nunca se esqueceram de onde vieram. A cada aniversário da prisão de Viviana e Miguel, renovavam o seu compromisso de fazer o bem, de ajudar pessoas, de serem a luz que alguém precisava em momentos escuros. Viviana nunca mais tentou contato. Cumpriu a sua sentença em silêncio e, quando finalmente foi libertada após 8 anos, desapareceu para outra cidade, outro país, a tentar reconstruir uma vida longe das cinzas da que tinha destruído. Rodrigo nunca a procurou, e ela nunca o procurou. Alguns capítulos precisam simplesmente de terminar. Miguel também saiu da prisão eventualmente, mas o tempo atrás das grades tinha mudado o homem elegante e ambicioso num fantasma de si mesmo. Ele tentou contactar Rodrigo uma vez, a buscar perdão. Rodrigo respondeu com uma carta curta, mas clara. Perdoar não significava esquecer,
e algumas ações tinham consequências permanentes. Desejava que Miguel encontrasse paz, mas não havia lugar para ele na sua vida. E assim a vida continuou como sempre continua. Teve altos e baixos, desafios e vitórias, momentos de dúvida e momentos de clareza absoluta. Mas através de tudo, aquela família estranha e linda que se tinha formado dos destroços de uma tragédia permaneceu forte. Numa tarde de inverno, 15 anos depois do acidente que mudou tudo, Rodrigo estava na varanda da vivenda, a mesma varanda onde tinha beijado Clara pela primeira vez. Ele tinha 60 anos agora, reformado dos negócios, a dedicar o seu tempo à família e à fundação. Clara apareceu atrás dele, envolvendo-o num abraço por trás. Eles ficaram assim, por um momento, a observar o jardim onde as 3 crianças tinham brincado tantas vezes, agora vazio, mas cheio de memórias. "Em que estás a pensar?" ela perguntou. Rodrigo sorriu. Estava a pensar em como a vida é estranha, como um acidente horrível, uma tentativa de assassinato, algo que me deveria ter destruído acabou por me salvar de verdade. Salvou-me de um casamento tóxico, trouxe-me a ti e a Júlia, ensinou-me o que realmente importa. Clara beijou o seu ombro. Às vezes, o pior momento da nossa vida é o começo do melhor capítulo. Rodrigo virou-se para olhá-la. Esta mulher, que tinha entrado na sua vida como empregada e se tornado a sua parceira em todos os sentidos da palavra. Sabes que te amo, certo? Não apenas como um marido ama a esposa, mas como alguém que reconhece que salvaste literalmente a sua alma. Eu sei, Clara sussurrou. E tu salvaste-me também. Deste-me uma vida que eu nem sabia que era possível. Deste a Júlia um futuro. Deste a todos nós uma família. A campainha tocou e eles ouviram passos a correr para atender. Era domingo, dia de almoço em família. O Lucas chegaria a qualquer momento com a namorada. Nova, a Marina viria diretamente do ensaio, e a Júlia tinha prometido trazer o noivo para conhecer melhor os pais. A casa logo estaria cheia de risadas, conversas sobrepostas, o caos lindo de uma família reunida. Rodrigo e Clara entreolharam-se, sorriram e caminharam de mãos dadas para dentro, prontos para mais uma tarde de memórias a serem feitas. A vida tinha lhes dado uma segunda oportunidade, e eles tinham aproveitado cada segundo dela. Naquela noite, depois de todos terem ido embora e a casa ter ficado quieta novamente, Rodrigo entrou no antigo quarto que tinha sido usado durante a sua recuperação. Estava vazio agora, apenas móveis cobertos por lençóis brancos. Mas na mesa de cabeceira, ainda emoldurado, estava o desenho que a Marina tinha feito tantos anos atrás. O pai como um herói de capa azul. Mas agora ele podia ver claramente o que não tinha notado antes. O que Clara tinha mencionado naquele dia distante. Havia 4 figuras desenhadas, não 3. Uma família completa, desenhada pela mão inocente de uma criança que, de alguma forma, tinha visto o futuro antes de qualquer um deles. Rodrigo tocou no vidro do quadro com carinho e sussurrou para o quarto vazio. Obrigado. Para quem ele não sabia bem. Para o destino, para Deus, para o universo que tinha conspirado para o salvar. Obrigado por me dares esta família. Obrigado por me dares amor de verdade. Obrigado por me dares uma segunda oportunidade. E no silêncio da noite, ele podia jurar que escutou uma resposta. Não em palavras, mas em sentimento. Uma sensação de paz, de completude, de que estava exatamente onde deveria estar. Rodrigo apagou a luz e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Aquele capítulo da sua vida, com toda a sua dor e escuridão, estava finalmente fechado. E o novo capítulo, cheio de luz e amor, continuava a ser escrito a cada dia. Ele subiu as escadas em direção ao quarto que partilhava com Clara, onde ela já estava deitada a ler um livro, os óculos de leitura na ponta do nariz, o cabelo solto sobre os ombros. Ela olhou para cima quando ele entrou e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o seu coração pular depois de todos estes anos. Demoraste, ela brincou. Estava apenas a fazer as pazes com o passado, Rodrigo respondeu, deitando-se ao lado dela. E a agradecer por cada momento que me
Trouxe até aqui. Até ti. Clara guardou o livro e aconchegou-se contra ele. Somos muito sortudos, sabes? Tanta coisa poderia ter corrido mal. Poderias ter morrido no acidente. A Júlia poderia não ter sobrevivido à doença. A Viviana poderia ter conseguido. Mas nada disso aconteceu, Rodrigo disse, beijando o topo da sua cabeça. E sabes por quê? Porque estávamos destinados a estar juntos. Esta família estranha e linda estava destinada a existir. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas a ouvir a respiração um do outro, a sentir o calor partilhado. Lá fora, Lisboa continuava a sua vida noturna, frenética. Milhões de histórias a desenrolarem-se simultaneamente. Mas ali, naquele quarto, naquela casa que tinha sido transformada de museu frio em lar caloroso, existia apenas paz e amor. Sempre amor. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o sono finalmente chegar. Mas antes de dormir completamente, ele teve um último pensamento. Um pensamento que trouxe um sorriso aos seus lábios, mesmo enquanto a consciência escorregava. Ele tinha construído muitas coisas na sua vida. Prédios que tocavam o céu, empresas que empregavam milhares, fortunas que poderiam durar gerações. Mas a sua maior construção, o seu legado mais importante, era aquela família. Era o amor que tinha encontrado nas cinzas da traição. Era a prova viva de que as segundas oportunidades existem e que, às vezes, o pior dia da sua vida pode ser o primeiro dia de algo maravilhoso. E com esse pensamento reconfortante, Rodrigo Carvalho adormeceu, cercado pelo amor da sua família, finalmente em paz com o seu passado e animado pelo futuro que ainda tinha pela frente. A vivenda no Restelo, que uma vez tinha sido apenas uma demonstração de riqueza, agora era um santuário de amor verdadeiro. E nas paredes, entre as fotos de família e os desenhos infantis, pendia aquele quadro emoldurado. O herói de capa azul e a sua família de 4. Uma profecia desenhada por mãos infantis. Uma realidade construída por amor, perdão, segundas oportunidades e a coragem de recomeçar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Clara tenha tocado o seu coração. Se emocionou com esta jornada de superação, amor e segundas oportunidades, clique no botão Gosto, subscreva o nosso canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre esperança de recomeçar. Esperamos por si no próximo episódio.